Essa é a nossa segunda aula sobre teologia do culto. Na primeira aula eu mostrei para os irmãos alguns princípios gerais da importância do tema. A minha ideia agora é dar 2 aulas para considerar os cultos que nós encontramos na Escritura. Esses 2 estudos eu vou retirar dessa obra aqui, A Igreja do Deus Vivo, Coluna e Baluarte da Verdade, do reverendo Paulo Anglada. É um livro grosso que eu quero resumir em 2 aulas. Qual é a minha intenção aqui? É analisar esses cultos, não todos, mas extrair princípios deles. Então, tal que eu não vou apresentar uma aplicação final. Eu vou considerando uma etapa e já mostro o que é digno de consideração. E depois juntar essas coisas, dessas 2 aulas, e apresentar o culto reformado e a sua razão de ser, como é. Tudo bem? A sua razão de ser. Então, o culto no Antigo Testamento é o que nós vamos considerar hoje, uma parte desse culto no Antigo Testamento, certo? Quando falamos de vários temas, nós somos sempre levados para o Éden. No Éden ali está a raiz de todas as coisas assim, da humanidade. E a ideia do culto não está longe disso, ok? Primeira coisa que se observa é que ali havia uma relação sem intermediários. Eu vou ler todas as referências, que como não estamos gravando, me deram essa sugestão. Então, Gênesis 3:8 diz assim: Quando ouviram a voz do Senhor Deus, que andava no jardim pela viração do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus, o homem e sua mulher, por entre as árvores do jardim. O que é que está pressuposto aqui? O que se pressupõe? Que o homem tinha uma relação diária com Deus. Há quem defenda que o homem pecou exatamente no 7º dia da criação. Deus criou o homem já pecou. Né? Não sei, acho que não. O ponto é que o homem tinha um contato com Deus. Entende-se que esse contato era regular. Deus descia na viração do dia para ter comunhão com o homem. O homem não vê a Deus, não sei em que forma Deus aparecia. O ponto é que o homem tinha essa relação sem intermediários com Deus. Segunda coisa, essa relação sem intermediário era ininterrupta, certo? Deus descia, mas o homem sempre estava em comunhão com Deus. Contudo, desde a criação, havia um tempo especial de deleite. O homem tinha um tempo para se deleitar com Deus. Aqui em Gênesis 2, do 1 ao 3, nós temos o fim do relato da criação. Em 6 dias Deus criou os céus e a terra, e aí, então, no 7º dia, Deus descansa. E o verso 3 fala que Deus abençoou o dia 7º e o santificou, porque nele descansou de toda a obra como o Criador fizera. Ou seja, Deus repousa naquele dia. E aquele dia, então, passa a ser considerado um dia diferente dos outros. Era um dia de repouso e de deleite. Então, tal que quando chegamos no capítulo 20 de Êxodo, a ordem é para se lembrar do dia de sábado. Ou seja, o sábado não é instituído ali na lei. O sábado é trazido à memória do homem. Porque é um princípio que, na verdade, já havia sido estabelecido lá na criação. Era o dia, por excelência, de ter comunhão com Deus. Então, o homem é lembrado desse período em que o homem cessaria o seu trabalho e se deleitaria no seu Senhor. Tudo bem até aqui? A mudança do sábado para domingo eu não quero discutir, mas nós estamos quase chegando em Êxodo 20, nós vamos ter um momento especial para tratar dessa temática. O ponto é que aqui não havia uma solenidade formal. O nosso culto hoje tem toda uma formalidade, um processo. Nós vamos tentar explicar a estruturação dele. Mas a ideia do culto foi progredindo com o passar do tempo. Não sabemos exatamente como era esse momento de comunhão no Jardim do Éden, mas não era uma coisa formal, que tinha uma solenidade, que seguia um ritual, mas era um momento de comunhão com Deus. E há uma interrupção desse padrão após a queda. Gênesis 3, no versículo 23, nós lemos, depois que o homem pecou, não é? O Senhor Deus, por isso, o lançou fora do Jardim do Éden, a fim de lavrar a terra de que fora tomado. Verso 24. E expulso o homem, colocou querubins ao oriente do jardim do Éden,
e o refugio da espada que se revolvia para guardar o caminho da árvore da vida. O homem agora perde o seu contato com Deus, perde a sua comunhão com Deus. Então ele é expulso do jardim do Éden. Você vai lembrar que eu falei em outra ocasião que no véu do templo haviam querubins bordados. E esses querubins lembravam o episódio de Gênesis 3. Porque os querubins bloqueavam a entrada do jardim do Éden, dizendo: você não entra mais aqui. Você não pode ter acesso a Deus. Então, quando havia os querubins bordados no véu do templo, era essa lembrança também, que o homem já não tinha esse acesso sem intermediários à presença do Senhor. Qual é a consideração prática? Que nós, inclusive, consideramos na semana passada, há 2 semanas, e eu quero só acrescentar um detalhe. A vida como um todo é um culto ao Senhor, nós falamos sobre isso, mas a separação de um tempo especial para esse ato está enraizado na criação. Ou seja, um tempo especial para se relacionar com Deus não é um elemento acrescentado, porque agora o homem está fora de Deus, dizendo: não, o homem no Éden estava o tempo todo com Deus, então não precisava de um momento especial. Não é o que diz Gênesis 2, do 1 ao 3, também não é o que diz o 4º mandamento lá em Êxodo 20. Tudo isso para dizer que até num quadro de santidade, num ambiente de perfeição, de comunhão intensa com Deus que o homem tinha, porque ele era santo, mesmo em toda essa situação, ele precisava desse tempo especial com Deus. Quanto mais nós não precisamos desse tempo. Alguma dúvida sobre isso que eu estou dizendo aqui? Tudo bem, né? Avançando. Então a gente vai para o período pré-patriarcal. A partir ali de Gênesis 4 até Gênesis 11, nós temos o período pré-patriarcal, antes dos patriarcas. O primeiro patriarca foi Abrão. Ali nós encontramos culto também. Caim e Abel prestam culto a Deus. Gênesis 4 diz que no fim dos tempos, Gênesis 4:3, trouxe Caim do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Abel, por sua vez, trouxe das primícias do seu rebanho e da gordura deste. Ou seja, havia um ambiente de culto. Onde eles aprenderam isso? Com Adão. Há alguns elementos de Gênesis 3, 4 e 5 que me dão sinais de que Adão foi salvo, se arrependeu dos seus pecados. Tá? Então, por exemplo, se você olhar aí para Gênesis 5, é interessante notar que Adão encabeça a genealogia santa. Mas quando você tem a genealogia de Caim, é uma genealogia à parte. Então, Adão está na genealogia da semente santa. Então, Caim tem uma genealogia à parte e Adão encabeça a outra. Dentre outras coisas. Então, e outra seria essa, tá? Ele ensinou seus filhos a cultuar. O que Caim fez quando caiu em pecado, matou seu irmão? Se afastou de Deus e criou uma família que não considerava Deus. Mas Adão ensinou seus filhos a se apresentar diante de Deus para adorá-lo. Aí tem a coisa da oferta não aceita, não é do nosso assunto tratar disso agora, ok? Noé também presta culto ao Senhor. Aqui nós temos o episódio do dilúvio. Logo após o dilúvio, Noé então vai adorar a Deus. Ele havia sido liberto, havia experimentado a libertação, ou melhor, o livramento da morte por causa do dilúvio, e ele saindo então da arca com seus filhos, verso 20, ele levanta um altar ao Senhor, toma dos animais limpos e aves limpas e oferece holocausto sobre o altar. O holocausto, como eu já expliquei quando eu falei de Levítico para vocês, é aquilo que sobe. Então ele ofereceu algo e a fumaça subiu para o Senhor. Então, aqui eu estou conjecturando, provavelmente a mentalidade dele era mais ou menos o seguinte: eu fui salvo, eu não morri como os outros, e o que me diferencia dos outros? Um Deus que graciosamente se manifestou a mim e me deu todas as instruções para que eu não fosse condenado junto com todos os povos. Então ele sacrifica um animal como se dissesse: eu deveria estar morto também, porque também sou um pecador.
Eu não sei o que estava na cabeça dele, mas à luz da revelação é o tipo de coisa que a gente pode conjecturar. Entenderam? Então, isso sobe, holocausto é aquilo que sobe, e aí então o verso 21 fala, e o Senhor aspirou o cheiro suave, ou seja, Deus se agradou. E Deus responde, não tornarei a amaldiçoar a terra por causa do homem. Tá bom? Então aqui é um culto, simples, mas não deixa de ser um culto. Um episódio de culto que também temos, não está claro no texto, mas o contexto do Oriente mostra que é um contexto de culto, é o episódio trágico da Torre de Babel. Vamos ler? O verso 1 fala que havia uma só linguagem, que os homens então partiram para o Oriente. Eu até falei isso algumas vezes para vocês. Quando você lê Gênesis dizendo que alguém foi para o Oriente, é coisa ruim que aconteceu ou que vai acontecer. É impressionante. Todas as vezes que você lê que alguém foi para o Oriente, alguma coisa errada aconteceu ou vai acontecer. Nesse caso, é o que ia acontecer, tá bem? Por que disso? O Oriente dava a ideia de um afastamento do Jardim do Éden. Então o homem sai para o Oriente, ou seja, ele vai saindo do Jardim do Éden, e o homem vai indo rumo ao Oriente, e cada vez mais ele está se afastando de Deus. Essa é a nota teológica de Gênesis. E eles então dizem, olha, vamos nos juntar, vamos fazer tijolos, vamos fazer aqui pedras, vamos edificar. Verso 4, vinde, edifiquemos para nós uma cidade, e uma torre cujo tope chegue até os céus, e tornemos célebres o nosso nome, para que não sejamos espalhados por toda a terra. Essa torre, ela tinha um propósito teológico. Qual é a ideia aqui? Os estudos do contexto da época mostram que era comum fazer uma coisa chamada de zigurate. O zigurate era uma torre. Você construía essa torre porque havia no entendimento deles que as divindades moravam nos céus. Então, não estou dizendo que esse de Gênesis 11 foi assim, mas era coisa que já existia naquela época. Você fazia uma torre, passava uma tinta azul para assemelhar a torre ao céu, você colocava uma cama e colocava refeições. Aquilo serviria então de atrativo para a divindade descer, descansar, comer e, em contrapartida, abençoar aqueles que estavam fazendo aquelas coisas. Ou seja, havia um propósito idólatra na Torre de Babel, certo? Era chamar, atrair a atenção das divindades. Então nós temos aqui o primeiro episódio de um culto dedicado a deuses falsos. É o homem buscando o favor de deuses falsos. Mas o único Deus que desce, que a ideia não era fazer a divindade descer, quem é o Deus que desce? O Deus verdadeiro. E pune eles. Porque aquela adoração era para deuses falsos. Certo? Dúvidas? Pode falar. Seria, no caso aí, o primeiro fora de um ambiente pactual? Isso. Do registro, fora do ambiente pactual, é o primeiro ato de adoração, assim, pensando em, claramente, sem rodeios algum, vou adorar um deus pagão, né? Deve ter tido outros, aqui é só o episódio mais marcante, mas, como eu disse, havia zigurates, não era coisa fora do comum na época. Quando a gente chega no período patriarcal, e aí nós temos Jó é uma figura emblemática e misteriosa, porque entende-se que ele viveu no período dos patriarcas, provavelmente ele foi ali contemporâneo de Abraão, alguma coisa do tipo, e ele já sacrificava ao Senhor, especialmente como um ato de pedido de perdão, antecipando um pecado que os filhos porventura tivessem cometido. Então ali era culto a Deus, tá? A gente nem vai ler. Vamos nos concentrar mesmo nos patriarcas em si. O que é interessante observar nesses textos? A relação entre aparecimento de Deus e culto, tá bem? O primeiro texto que a gente vai ler é Gênesis 12. Deus chama Abraão, no capítulo 12, versículo de número 1. No versículo de número 7, Deus aparece para ele, porque no verso 1 Deus fala, sai daí e vai para onde eu te mandar. E ele vai. E Deus então aparece para ele. Apareceu o Senhor a Abraão e lhe disse, darei à tua descendência esta terra. Ali edificou Abraão um altar ao Senhor que lhe
Apareceram. Deus aparece, e o que é que o homem faz no lugar que Deus aparece? Constrói um altar. O que era um altar? As pessoas chamam isso aqui de altar. Gente, isso aqui não é altar. Isso aqui é um palanque, uma plataforma. Altar é lugar de sacrificar animal, e a gente não sacrifica animal. Certo? Até quando eu não era presbiteriano, tinha muito isso. A gente estava tocando, aí queria fazer uma gracinha e tinha que descer do altar, porque o altar é santo. Aí é santo igual aqui. Porque aqui é um local enquanto nós estivéssemos fazendo culto, é um local santo, certo? Então era um monte de pedras, colocava o animal em cima e sacrificava o animal. Como começou isso? Uma resposta à aparição de Deus, certo? Observe também Isaac, capítulo 26, no verso de número 24. Na mesma noite, lhe apareceu o Senhor e disse: eu sou o Deus de Abraão, teu pai, não temas, porque eu sou contigo. Abençoar-te-ei e multiplicarei a tua descendência por amor de Abraão, meu servo. O que é que acontece primeiro? Deus se manifesta. Qual é a resposta do homem? Verso 25, né? Então levantou ali um altar, e tendo invocado o nome do Senhor, amou a sua tenda e seus servos, e abriu ali um poço. Ou seja, de novo, o que ocasionou a construção do altar? O aparecimento do Senhor, certo? Vamos avançar. Jacó não, né, gente? Gênesis 28, Jacó 28 é apócrifo. Deus aparece para Jacó que estava fugindo, certo? Deus se manifesta, ele tem uma visão, certo? De uma escada, com anjos subindo e descendo. Deus se manifesta a ele, Deus fala com ele, e aí diz no verso 16: despertado Jacó do sono, disse: na verdade o Senhor está nesse lugar e eu não sabia. O que eu quero que vocês entendam? Lembra que quando eu falei de Gênesis 11, eu falei que sempre esteve na mentalidade dos povos que Deus estava no céu? E a visão é que o céu, de certa forma, estava cerrado, porque Deus habitava lá. Os piedosos criam em Deus, mas sabiam da distância que lhes separava de Deus por causa do pecado. Então, o ato de Deus se manifestar na terra em um local específico, tornava aquele lugar especial. Razão pela qual, aonde Deus aparecia, construía-se um altar. Porque ali eles foram privilegiados com o aparecimento e a manifestação de Deus, certo? Aí você avança para o capítulo de número 35 de Gênesis. Há algo significativo aqui, até fugir um pouco do tema, mas veja no capítulo 33, olha o títulozinho da Sociedade Bíblica: o encontro de Esaú e Jacó. Deus apareceu aonde para Jacó? Betel, não foi? Ele foi para a terra estranha, né, para a terra dos seus parentes, voltou. A ideia era que ele voltasse para Betel. E ele então se encontra com Jacó. Ele tem uma recepção boa de Esaú, tá, gente? Com Esaú. Só que ele não vai para Betel. Ele fica em Siquém. Aí nós temos aqui no capítulo de número 33, ele dizendo que ele ficou em Siquém. Aí aparece um episódio que parece estranho em Gênesis 34. Do nada vem a história de Diná e dos siquemitas. Ou seja, uma das filhas de Jacó é violada por um homem de Siquém. E aí tem todo aquele episódio que vocês conhecem, mas qual é o ponto? Foi esse episódio que fez com que Jacó fosse para onde ele deveria ir, Betel, onde ele tinha feito um compromisso com Deus. Tão tal que o fim de Gênesis 34 diz que ele estava com medo dos homens da terra, porque os filhos deles fizeram aquela atrocidade. E o ato dos filhos dele fazer aquela atrocidade já não dava para ele ficar naquele lugar. Então, os teólogos entendem que isso aqui foi um episódio que Deus permitiu que acontecesse para forçar ele para onde? Para onde ele deveria ir, para Betel. E aí, o que está no título do capítulo 35? Jacó erige um altar onde? Em Betel, ou seja, vai para o lugar certo. E aí nós temos aqui o verso 9, indo até o verso de número 15, onde Deus de novo aparece para ele, certo? E aí o verso 14 diz: então Jacó erigiu uma coluna de pedra no lugar onde Deus falara
com ele. Ou seja, novamente, ele adorou a Deus. Entenderam? Síntese, Deus aparece e o homem responde. Como que o homem responde? Com o holocausto, matando o animal, dizendo: Senhor, eu vi ao Senhor, eu falei com o Senhor, eu deveria estar morto na tua presença. Então eu mato esse animal como uma declaração, dizendo: Senhor, eu sou indigno de estar na tua presença. Pela tua graça eu estou vivo. E matar o animal era uma lembrança disso. Tá bem? Considerações práticas sobre esse trecho que a gente considerou aqui. Em primeiro lugar, Deus é quem dá o primeiro passo. Aí aqui, vou trazer o nosso culto. Não sei se vocês perceberam que a nossa liturgia deu uma mudadinha. A gente começava com uma oração e depois lia um texto de chamada de oração, não é isso? Hoje nosso culto começa com o texto e depois a oração. Estava errado? Claro que não. É uma percepção teológica que outros têm percepções teológicas distintas, e eu vou mostrar outra daqui a pouco. Não dá para dizer que uma é mais certa que a outra. Mas conforme nós vamos tendo as nossas percepções, a gente faz escolhas, certo? Na minha igreja, de onde eu vim, começa com confissão de pecado. Eu vou dizer por que começa com confissão de pecado. Mas o ponto é, por que a gente começa lendo o texto? Essa é a percepção que eu valorizo. A gente lê o texto porque o texto é a palavra de Deus. Então, quando a gente lê a palavra de Deus, Deus está chamando você e nós respondemos em oração. O culto é um diálogo e quem começa a conversa é Deus. Deus fala para você e você responde em oração. Entendido? Então, não saio por aí dizendo que eu estava dizendo que estava errado. É uma percepção teológica, existem outras que têm seu valor. Tolo é aquele que vai dizer: a minha é a certa. Certo? Entenderam o que eu estou dizendo? O culto pressupõe o quê? Relação pactual. É Deus que se manifesta. É Deus que diz: você vai ser meu servo. Você vai andar comigo. Eu serei o seu Senhor. Então é o homem que responde a Deus. Homem nenhum busca a Deus por conta própria. O homem que vai até Deus é porque Deus já o chamou, ainda que internamente por meio da sua palavra. É Deus que traz. Razão pela qual descrentes não cultuam. Veja, crente não assiste culto. Crente presta culto. Quem é que assiste culto? Visitante que não tem relação pactual com Deus. Entendeu a diferença? Crente não assiste culto. Tem crente que assiste culto porque está errado, que fica só olhando, certo? Mas o crente presta culto. E o descrente assiste o culto. Isso. Deus não ouve pecadores, vai dizer em João, né? Exatamente. Isso. Inclusive, por aí, eu até já falei sobre isso em algum estudo, que é o quê? Quando nós vamos orar, é os crentes que oram, até nessas nossas reuniões de oração. Porque às vezes a pessoa até já se converteu, mas ainda não assumiu o compromisso formal com a igreja, e a gente só consegue ver o exterior, não é? Então, nesses momentos que a gente ora, quem ora somos nós, os cristãos. Se tiver um visitante de outra igreja, pode ser da Assembleia ou presbiteriana, ele pode orar? Pode. Porque ele tem uma relação pactual com Deus, né? Então a gente tem que tomar esse cuidado também. A gente quer deixar todo mundo orar e não é apropriado. Quem ora são os crentes, que têm uma relação formal com Deus. De repente, aquele visitante já até se converteu. Mas nós só, como eu disse, a gente só olha o de fora, não é? Enquanto ele não estiver oficialmente na relação pactual. Então eu creio que tem visitante que já se converteu e que Deus está ouvindo as suas orações. Certo? Mas nós que olhamos só o exterior, só podemos ver isso, só deixamos orar quando estão na relação pactual. Certo? Eu cuidei de uma congregação 3 anos e por 2 anos e meio eu convivi com uma pessoa que eu amava muito. E aí ele só foi batizado quando eu fui embora. A minha maior alegria quando eu fui pregar na congregação é dizer: meu irmão, ore. Para mim foi uma alegria.
Porque foram 2 anos e meio, ele estava lá, não estou criticando ele ainda não estava pronto. Mas para mim foi uma alegria, porque agora esse cara pode orar. Fiquei 3 anos com um disciplinado. Aí o que foi que eu fiz? No dia que eu fui lá, o cara tinha casado. Botei o cara para orar. Os 2 que oraram foi o que não tinha batizado ainda e um que finalmente havia sido restaurado. Certo? Então isso é bonito. É bonito. Né? E eu me emocionei nesse dia, sinceramente. Terceira coisa, a desconsideração dos itens acima resultam em idolatria. Por que é que eles erraram? Quem foi que deu o primeiro passo? Os homens. Vamos atrair alguma divindade. Porque não foi Deus que deu o primeiro passo. E por não estarem numa relação pactual com Deus, só pode dar errado. Só pode dar errado. Fui claro? O que mais? Os sacrifícios apontavam para a condenação merecida. Já falei sobre isso. Vamos avançar mais um pouquinho e a gente vai parar aqui nessa etapa. Culto no deserto. No deserto também nós temos culto. Não temos relato ali do que aconteceu no Egito. Deus chama o seu povo para adorá-lo, liberta eles da escravidão. E aí então, quando nós chegamos no capítulo 18, nós temos um episódio onde culto é prestado ao Senhor, certo? Jetro, sogro de Moisés, então reencontra-se com seu sogro depois do povo sair da terra do Egito. E aí observe no verso 8. Contou Moisés a seu sogro tudo o que o Senhor havia feito a Faraó e aos egípcios por amor de Israel, e todo o trabalho que passaram no Egito e como o Senhor lhes livrara. Alegrou-se Jetro de todo o bem que o Senhor fizera a Israel, livrando das mãos dos egípcios. E disse: Bendito seja o Senhor, que vos livrou das mãos dos egípcios e da mão de Faraó. Agora sei que o Senhor é maior que todos os deuses, porque livrou este povo de debaixo da mão dos egípcios, quando agiram arrogantemente contra o povo. Verso 12. Então Jetro, sogro de Moisés, tomou o holocausto e sacrifícios para Deus, e veio Arão e todos os anciãos de Israel para comerem pão com o sogro de Moisés diante de Deus. O que é que a gente vê nesse episódio? Profissão de fé. Ele está professando que Deus é o grande Senhor de toda a terra. Não é isso que a gente tem no culto, depois que a pessoa é batizada, ela professa? Fé. Eu creio em Deus. Pai, Filho e Espírito Santo. Depois ele faz o quê? Sacrifica, faz parte do culto ao Senhor. Ele presta um culto ao Senhor. Depois vem a refeição pactual, é mais ou menos assim. A partir do momento que ele professa uma fé em Deus, que ele sacrifica ao Deus verdadeiro, qual é o entendimento de Arão e dos próximos? É meu irmão. Então a gente vai ter uma refeição pactual. Qual é a nossa refeição pactual? Ceia. A gente vai comer juntos. Em breve, nós teremos um número expressivo de batismos, se Deus permitir, e esses irmãos vão então professar a fé, vão então ter uma refeição pactual conosco. Nós vamos dividir com eles o pão e o vinho. Ou seja, já não serão mais visitantes, serão nossos irmãos, com quem nós temos uma relação pactual. Entenderam? Êxodo 24, nós temos a aliança de Deus, certo? Deus então manda que Moisés subisse, mas antes dele subir ao monte, ele chama os líderes, eles cultuam ao Senhor, eles colocam pedras, oferecem sacrifícios ao Senhor, verso de número 5. E aí então, continua o texto, para não ficar muito demorado, verso 8. Então tomou Moisés aquele sangue e o aspergiu sobre o povo e disse: Eis aqui o sangue da aliança que o Senhor fez convosco a respeito de todas estas palavras. E subiram Moisés e Arão e Nadab e Abiú e 70 dos anciãos de Israel, e viram o Deus de Israel, sob cujos pés havia como uma pavimentação de pedra de safira, que se parecia com o céu em sua claridade. Ele não estendeu a mão sobre os escolhidos dos filhos de Israel, porém eles viram a Deus,
E tendo visto a Deus, o que foi que eles fizeram? Comeram e beberam na presença do Senhor. Eles tiveram uma relação, melhor, uma refeição pactual. Ou seja, eu mostrei isso quando eu falei de ceia aqui para vocês. As vezes que as pessoas faziam alianças, elas comiam. Participar da ceia do Senhor e dizer: Senhor, eu tenho uma aliança contigo. E essa refeição eu tomo com todos aqueles que têm essa relação. Então, tal que quando a gente ministra a ceia, eu digo, e qualquer outro pastor, não é? Você é membro de uma igreja genuinamente evangélica, está em plena comunhão com a sua igreja, eu gosto de enfatizar, você não é só convidado, você é convocado a participar da ceia conosco. Convocado, certo? Então, essa é uma convocação de Deus. Tá bem, gente? Avançando. Nós temos o tabernáculo. Êxodo 25, 26 e 27, nós temos a estrutura física do tabernáculo. Inclusive, isso aqui eu vou dar em forma de escola bíblica dominical para vocês, para mostrar a foto de cada elemento e o significado textual de cada elemento, e mostrar Jesus Cristo em cada utensílio do tabernáculo. Capítulo 28 e 29, nós temos o estabelecimento do sacerdócio, que teriam duas funções básicas: sacrificar ao Senhor e ensinar a lei de Deus. Então, essas eram as obrigações dos sacerdotes. A forma do culto. O culto está expresso em Levítico do 1 até o 7. Se você não assistiu, está lá a playlistzinha de Levítico. Foram 5 aulas que nós tivemos aqui para mostrar a estrutura do culto de Levítico. E o culto de Levítico começava com os holocaustos. Então, feito o tabernáculo, todo dia, de manhã e ao entardecer, oferecia-se o holocausto. E qual era a ideia do holocausto? A expiação, a justificação e a reconciliação com Deus. É o homem dizendo: eu sou pecador, eu mereci estar morto na tua presença, mas por tua graça eu estou vivo. E a morte desse animal representa a morte que eu mereceria. Algo que eu acabei de falar para vocês já, certo? Em segundo lugar, tinha as ofertas de manjares. Essas não eram obrigatórias, nem todo culto tinha. Tá? Era conforme tinha gente disponível para isso. As ofertas de manjares eram como se fossem os nossos dízimos e ofertas, certo? Eram as ofertas voluntárias de gratidão e consagração. Ou seja, você agradeceria a Deus por todos os benefícios que você tem recebido dele. Então, da fartura, e você, como um ato de gratidão, traria isso para o culto ao Senhor. Você tem as ofertas pacíficas, que era a celebração de comunhão, e eu mostrei que isso aqui é o equivalente da ceia do Senhor, certo? Você levava o animal, matava ele lá no tabernáculo, mas parte da carne você levava para comer perto com a sua família. Ali era uma refeição pactual. Primeiro você levava para Deus, e a carne você comia com a sua família, certo? Então isso aqui é o equivalente da nossa ceia no Pentateuco também, tá bom? Então isso aqui é uma refeição pactual. Então, por que era pacífica? Era a celebração da nossa paz com Deus. Não é isso que a gente faz na ceia? Nós estamos celebrando a paz que Jesus Cristo nos permitiu ter por meio do seu sangue. Tudo bem? Levítico 4 era a oferta pelo pecado. Qual é a diferença de Levítico 4 para o holocausto? Levítico 1. O holocausto lembrava da nossa situação permanente. Nós somos pecadores. Certo? Mas pecadores que foram salvos pela graça. Mas ainda salvos pela graça, nós cometemos pecados, não é verdade? Não é isso que está lá em 1 João? Aquele que diz que não tem pecado, faz de Deus mentiroso. Ou seja, aqui você está pensando em um pecado específico que você fez. Aqui você lembra que você é um pecador, nasceu, já é pecador. Esse é o seu status. Em Cristo você foi santificado, mas você ainda lembra-se de que você merece a ira de Deus se não fosse Jesus Cristo. Agora aqui você está lembrando de um erro específico. Aqui tinha que ter todo o culto. Aqui era quando você pensava numa coisa específica, fez uma coisa, estava envergonhado, então você ia lá e oferecia essa oferta pelo pecado, tá bem? E por fim a oferta pelas ofensas, que era o sacrifício de reparação, que era aquilo que eu expliquei para vocês. Você tinha roubado alguém, então você tinha que devolver uma parcela maior para a pessoa, mas também levava algo para o templo como um compromisso de restauração.
Eu até expliquei na ocasião que Zaqueu, quando fala aquilo que disse, de devolver aquilo que havia roubado, ele não estava exagerando. A gente lê aquele texto que fala, é 4, né? 4 vezes mais. Você pensa, rapaz, o cara converteu. Não, ele está só cumprindo a lei. Eu mostrei os textos para vocês. A lei diz, se roubou, tem que restituir. Eu mostrei os percentuais até aqui, quando eu estava aqui com vocês. E provavelmente, não sei, talvez Zaqueu foi até lá no templo e ofereceu uma oferta pela ofensa. Dúvidas? Então, o que a gente aprende aqui, né? Nós somos pecadores, então sempre temos que pedir perdão para a nossa própria condição geral. Nós temos que ter gratos a Deus, então nós trazemos dízimos e ofertas à casa do Senhor. Nós celebramos a nossa paz com Deus e com nossos irmãos pela ceia. Nós pedimos perdão pelos nossos pecados específicos e pelas nossas ofensas nós buscamos fazer reparação. O que eu fiz, eu tento reparar o meu próprio erro. Tá bem? Considerações para a gente encerrar a nossa aula de hoje. Primeiro, o que a gente percebe do período pré-patriarcal e patriarcal para o período ali, ainda patriarcal, em que Moisés está, depois do período patriarcal, né? Que Moisés, então, recebe a lei de Deus. O culto passa por um processo de formalização do ritual. O culto era mais informal, não é que era descontraído, mas não havia uma solenidade detalhada do que fazer. A partir desse momento, esse detalhamento começa a se manifestar. É óbvio que, no nosso tempo, muitas pessoas entram em excessos no que diz respeito à formalização de rituais, até de gestos, mas o culto ao Senhor, desde esse tempo, ele sempre manteve uma estrutura de uma certa lógica. Então, algo, a gente não pode fazer de qualquer jeito, certo? Tem uma certa formalização. Os cultos passam a ser mais elaborados e ricos em simbologia, isso na época deles. Havia toda uma elaboração e a simbologia aponta para Jesus Cristo. Eu expliquei Levítico para vocês, mostrei como que os sacrifícios apontavam para Jesus. Quando eu falar de Êxodo, eu vou explicar para vocês como que os utensílios e a estrutura do tabernáculo apontam para Jesus Cristo, certo? Então, tudo aquilo ali apontavam para o Salvador que viria. Razão pela qual não tem Arca da Aliança na IPCR, certo? Porque o símbolo dela já se concretizou em Jesus Cristo, tá bem? Então, nós temos que entender essa simbologia e trazer isso para o nosso culto, não como elemento material, mas sim a sua carga de significado. Entenderam? O que mais? A condução do culto é transferida dos líderes dos lares para os sacerdotes. Então, o culto oficial passa a ser responsabilidade de um grupo específico. Separa-se um grupo para exercer o sacerdócio e eles seriam os responsáveis por organizar o culto. Quem é o responsável pela organização da liturgia da igreja? É o pastor da igreja. Eu não sou um sacerdote, certo? Mas o princípio ainda é válido. Esse culto, ele passa por um processo organizacional e Deus estabelece líderes que Ele capacitou para isso, para organizar o culto, tá bem? Então, é o pastor que tem a responsabilidade de verificar se o culto está em ordem e fazer as observações disso, dos cânticos, por exemplo. A gente vai ter aula sobre música aqui, né? Sobre essa temática da música do culto. E o pastor é responsável por essa orientação, certo? Então, é responsabilidade dele, ok? Por fim, essa prática não excluía a instrução domiciliar. Ainda tinha a responsabilidade de os pais orientarem os filhos. Ao deitar, ao levantar. É isso? Tem até a musiquinha. Então, era a responsabilidade, sim, do líder do lar conduzir a adoração na sua casa. É o culto familiar. É a instrução diária na palavra de Deus. Então, saber que existe alguém responsável pela organização do culto público não isenta ninguém da responsabilidade de conduzir bem o culto privado dentro da sua casa. Certo? A obediência às prescrições eram enfatizadas, ou seja, prestem atenção nas prescrições que foram dadas.
não negligencie aquilo que foi dito a vocês. E nós veremos no próximo estudo, onde é que a coisa começou a sair do trilho? Quando as prescrições foram deixadas de lado. Se você deixa as prescrições de lado, você vai acabar saindo da rota e acaba desagradando a Deus. Há diferentes formas de estruturar o culto. E eu disse, eu não diria que tem uma forma mais certa e mais errada. Mas o que é errado é quando o que tem foge dos princípios das Sagradas Escrituras. Entenderam? Então você vai ter liturgias em algumas igrejas que vai durar 35 minutos, quase sem cânticos, 40 minutos. A nossa é bem mais enxutinha, costuma durar 25 minutos, certo? Alguns vão olhar para a nossa liturgia e dizer, rapaz, é fraquinha, está faltando, né? Eu acho que ela tem os elementos essenciais. O ponto é que o que não pode ter é inserção de elementos não coerentes com a palavra de Deus. Dúvidas? Não? Então a gente vai encerrar por aqui e termina essa consideração na aula que vem. Vamos orar? Deus, obrigado por esse estudo, obrigado por essa reflexão que estamos desenvolvendo, a fim de amadurecer nossa concepção a respeito do culto ao Senhor. Abençoe a nossa igreja, para que reflitamos sobre as nossas práticas, sobre as nossas ações, que o Senhor nos guie na Tua verdade, não nos deixe afastar-nos do Teu santo caminho. É o que pedimos em nome de Jesus Cristo. Amém. Que Deus abençoe vocês. Eu não estarei aqui à noite, eu vou ministrar a ceia lá em Timon, certo?